Bem-vindos às Conversas da Diáspora. Esta é uma iniciativa da Direção Regional das Comunidades do Governo dos Açores para conhecer e divulgar alguns exemplos da boa integração dos imigrantes açorianos no mundo. Nas 36 entrevistas biográficas semanalmente realizadas, não temos tido tantas senhoras quanto gostaríamos. Mas vale a pena recordar as convidadas que já passaram por aqui, a partir dos Estados Unidos da América, do Canadá, da Bermuda e do Brasil. Maria João Dodman, professora universitária no Ontário. Andreia Muniz de Sousa, cônsul honorária de Portugal em Hamilton. Idalina Gonçalves, membro da Academia de Letras do Rio de Janeiro. Nelly Pedro, comunicadora no Canadá. Ana Lopes, atriz na Califórnia. Márcia Sousa da Ponte, antiga vice-cônsul de Portugal em Providence. Irene Blair, professora universitária no Ontário, e Maria Laughton, chefe de cozinha em Massachusetts. Esta semana, felizmente, voltamos a conversar com uma senhora. É a primeira natural da Ilha do Pico e é a primeira gestora de topo numa grande empresa da Califórnia. Chama-se Maria Hortência Leal da Silveira. Nasceu na vila de São Roque do Pico e vive na cidade de Turlock, no Vale de São Joaquim. Emigrou para os Estados Unidos depois de completar o 4º ano do liceu. Formou-se em francês e espanhol pela Universidade do Estado da Califórnia e mais tarde fez os cursos de gestão, contabilidade, marketing, psicologia industrial, recursos humanos e relações laborais. Obteve ainda a certificação de negociação coletiva pela Universidade de Harvard. O seu primeiro trabalho foi um estágio de verão na Foster Farms, em Livingston, Califórnia, uma empresa multibilionária para a qual o seu pai já trabalhava. Começou a trabalhar na fábrica como colocadora de etiquetas e acabou como vice-presidente desta companhia com mais de 12 mil funcionários, tendo sido responsável por 5 divisões de 15 localidades em 7 estados dos Estados Unidos. Era a responsável máxima dos recursos humanos, relações laborais, operações e negociações sindicais. Durante 30 anos a trabalhar diretamente com o empresário Paul Foster, foi responsável por 9 negociações de acordos coletivos de trabalho com 7 sindicatos, conduziu mais de 150 contratos de negociação em vários estados e chegou a liderar reuniões laborais com 2.400 funcionários. Para além da atividade empresarial, tem também envolvimento comunitário. Foi cofundadora da Casa dos Açores de Rio Mar e da Fundação Portuguesa de Educação para o Centro da Califórnia. De entre as várias homenagens com que foi distinguida, foi feita Comendadora da República Portuguesa da Ordem de Mérito em 1989, foi nomeada Mulher do Ano do Estado da Califórnia em 1998 e recebeu a Medalha de Mérito do município de São Roque do Pico em 1999. Doutora Maria Hortência Silveira, seja bem-vinda às Conversas da Diáspora. Muito obrigada, é um prazer e uma honra estar consigo. Muito obrigado, o gosto é todo nosso. A senhora, aliás, tem o nome da flor mais representativa dos Açores, Hortência. E, portanto, tinha que ser, como é, uma açoriana de corpo inteiro, mesmo passando a maior parte da sua vida na América. É verdade, tive a sorte de ter esse nome. Vivo na América, mas o meu coração está sempre nos Açores, mais precisamente no Paraíso, a ilha mais bonita, a Ilha do Pico. O ponto mais alto de Portugal, é verdade. É o ponto mais alto de Portugal. E tenho a sorte e a felicidade de poder cá vir todos os anos, passar uma temporada de Orlas da Terra. Nesta conversa já vamos perceber como é que uma menina do Cais do Pico chega a vice-presidente de uma empresa multibilionária dos Estados Unidos. Até porque são poucos os casos de gestores de topo nas comunidades portuguesas da América do Norte desempenhados no feminino. Aliás, como referimos na introdução desta entrevista, há menos mulheres do que homens a notabilizarem-se nos diferentes domínios da diáspora açoriana. Na sua opinião,
Por que é que isso acontece e até que ponto a situação estará a melhorar? Eu fui sempre uma lutadora, sempre criei e fiz objetivos e metas que me fizeram crescer, ou que achava que fariam crescer. E sempre que eu fazia objetivos e criava metas, tentava ter objetivos que me causassem, que me forçassem a fazer mais, como nós dizemos em inglês, esticar um bocadinho mais. E isto começou de uma idade bastante nova. Eh, Acho que com essa atitude também de liderança, que sempre fui desde novinha envolvida em grupos juvenis, portanto, na nossa religião católica, aqui já comecei. Fui trabalhar para a empresa, adorei a gestão, adorei trabalhar com as pessoas, aliás, sempre gostei de trabalhar com as pessoas e tive sempre um objetivo de fazer mais para as outras pessoas do que para mim própria. Um, e assim, uma coisa Tem deu a sido outra. compensada por isso, de alguma forma, de facto, é verdade. Com a sua carreira sempre ascendente e o seu trabalho sempre devidamente reconhecido. Mas no seu caso foi difícil conciliar a sua condição de mulher com a sua responsabilidade de gestora? Foi, não há dúvida que foi, especialmente como era uma mulher de outro país, porque nós sabemos que a comunicação é muito importante e no princípio nós emigramos, estudamos, aprendemos a língua, mas falamos sempre com um sotaque diferente e nós temos a tendência, seres humanos, de termos uma opinião das pessoas pela forma em que eles comunicam como falam. Além disso, ser mulher num mundo de homens, porque eu, no meu trabalho, e por muitos anos, até pouco tempo antes de me reformar, eu era a única mulher na mesa diretiva. Já nos últimos 4 anos havia uma outra senhora, duas senhoras, uma em marketing e outra em finanças. De maneira que para mim era um desafio ser uma pessoa num mundo do negócio e não propriamente uma mulher. Um, as coisas estão a mudar um bocadinho, mas eu tive sempre o cuidado e o desejo de criar a minha própria mesa. Há quem diz que as mulheres devem ter uma cadeira à mesa, mas eu diria devem criar a sua própria mesa. E eu concentrei-me sempre naquilo que achava que devia fazer, trabalhei. É claro que como mulher no princípio nós temos que trabalhar muito mais porque temos que provar que somos capazes e que podemos fazer. Temos que ganhar a confiança das outras pessoas, que eles podem ter confiança em nós próprios, podemos desempenhar o cargo. Foi em tudo que eu fiz, E no trabalhar. seu caso, pelos vistos, teve um duplo desafio, o de se afirmar enquanto mulher, mas também enquanto imigrante. Exatamente. Uhum. Portanto, tive que mostrar que era capaz na empresa, tive que mostrar que podiam ter confiança em mim e depois nas negociações, porque assim, as negociações com sindicatos, eu não estou de acordo que é uma luta ou que é uma guerra. Os dois lados têm o mesmo objetivo. O que nós temos que fazer, o que eu fiz, foi ganhar a confiança desses sindicatos, porque afinal de contas nós tínhamos os mesmos objetivos, nós queríamos o melhor dos nossos funcionários. Eu queria o melhor para os nossos funcionários, eles queriam o melhor para os seus membros, as pessoas que eles representavam, que eram os nossos funcionários, e nesse sentido. Trabalhávamos, um começava numa pontinha, o outro no outro, nós íamos para a mesa. Conseguir conciliar interesses, não é? Exatamente, mas o trabalho é ganhar a confiança das pessoas e fazer sempre aquilo que dizemos que nós vamos fazer. Isso é muito importante. Eu trabalhava para o presidente da empresa, qualquer projeto que eu tivesse, o meu chefe, o presidente, nunca me vinha perguntar como é que eu estava a fazer o projeto e se realmente ia ter o projeto
terminado na altura que tinha dito que ia estar pronto. Eu tinha sempre cuidado de apresentar o projeto antes da data que havíamos, portanto, tínhamos combinado em que seria terminado. E por Isso é isso muito. merecia sempre a confiança do presidente da empresa. A senhora sente que o seu sucesso enquanto gestora empresarial poderá, de alguma forma, contribuir para incentivar outras mulheres a avançarem para a linha da frente? Eu acho que sim, eu fiz, consegui e qualquer mulher pode conseguir. É assim, nós temos que concentrar-nos, no que temos que fazer e o que queremos fazer, fazê-lo bem. Somos capazes de fazer como um homem igual. Eu acho que até Deus fez-nos diferentes e há um certo, até certo ponto, eu acho que há uma certa verdade em que dizem que as mulheres têm um sexto sentido. E portanto, para isso é uma facilidade para nós, Isso ajuda-nos. ajuda nos negócios, com certeza, não é? O Exato, certo sentido ajuda nos negócios, certamente. Como já exato. vimos aqui, emigrou para os Estados Unidos depois de completar o quarto ano do liceu e, portanto, viveu toda a sua infância na sua Ilha do Pico. Nessa altura, certamente não lhe passava pela cabeça ser gestora de empresas. Consta, aliás, que sonhava vir a ser professora. Era isso, o meu objetivo era ser professora e quando eu emigrei para os Estados Unidos e comecei na universidade, formei-me em línguas, que era para ser professora universitária. Mas depois, quando trabalhei para a empresa, durante as férias, comecei a trabalhar. Eu gostei da ação, eu gostei daquela. Estarmos sempre, como dizemos em inglês, em frente da pistola. Ah, Adorei, gostava dos desafios da empresa e nessa altura foi uma viragem da minha vida. E foi mas quando. porquê é que emigrou? Porquê é que emigrou para a Califórnia? Diga, desculpe. Porquê é que emigrou para a Nós Califórnia? emigramos porque, é assim, os meus pais achavam que nos podiam dar a mim e ao meu irmão uma vida melhor nos Estados Unidos. A minha tia vivia na Califórnia, irmã do meu pai, fez carta de chamada e nós fomos. Mas no princípio, a ideia, o objetivo era eu estudava, acabava o curso lá e voltávamos. Ah, Ah, mas depois, é claro, as raízes vão crescendo, vamos nos vincando e acabamos por ficar. E graças a Deus tive muita sorte porque temos o melhor dos dois mundos. mas Passo teve que virar a página, deve ter sido difícil para uma adolescente, jovem, eh, virar as costas à sua ilha, à sua casa, aos seus amigos, ir para uma terra diferente, desconhecida, aquele impacto inicial que felizmente foi bem sucedido, deve ter sido inicialmente de alguma forma assustador. Muito difícil no princípio, como todos os outros imigrantes, há uma adaptação a diferentes culturas, muito difícil. Deixamos uma idade em que nós precisamos dos nossos amigos, mas pronto, nós vamos. A minha mãe era uma pessoa muito, nesse sentido, era muito forte, positiva, ajudou muito nessa mudança. Uh, e pronto, até os primeiros 3 anos foram muito difíceis e eu sempre pensava que nós íamos acabar por voltar, mas depois de vir cá e voltarmos, acabamos, claro, acabamos por nos integrar, mas é realmente muito, muito difícil, muito Na difícil. Califórnia formou-se primeiro em línguas, como já vimos, mas depois frequentou 6 ou 7 cursos de gestão, incluindo até uma pós-graduação em Harvard. À medida que evoluía na sua carreira empresarial, sentia a necessidade de reforçar os seus conhecimentos académicos? Sim, não há dúvida, porque quando eu estudei, estudava línguas e se fosse para integrar-me e fazer a minha carreira no mundo dos negócios, eu tinha que estudar contabilidade, marketing e psicologia industrial, que me ajudaria. Foi uma necessidade da minha carreira, à medida que fui subindo, como nós dizemos a escada, Uhum. havia necessidade de ter de formar-me uh, nessas carreiras e foi assim que fiz. Até para poder ter conhecimentos de causa, decidir com propriedade, eh, Exato.
como aliás aconteceu. E nesses 30 anos de trabalho na Foster Farms, foi sempre reconhecida e promovida como excelente negociadora de recursos humanos. Qual é exatamente o segredo de uma boa negociação com os trabalhadores? Ah, como eu disse, é tratar portanto, criar a confiança. E como é que fazemos isso? Ter uma liderança justa, ponderada, e fora de favoritismos, ah, tratar as pessoas com respeito e dignidade, mas sempre reconhecer que as pessoas são a parte mais importante das empresas, porque são essas pessoas que fazem a empresa. Sem essas pessoas, nós não somos nada. Hum, Respeito por aquilo que eles fazem. Hum, os contratos que eu negociei, que fui responsável por eles, com os sindicatos, nunca em nenhum dos contratos que eu negociei houve greves. E acho que isso é pela razão de a gente fazer o que fazemos com sempre a pensar nas pessoas primeiro. Houve 3 greves antes de eu assumir essa responsabilidade, mas depois de eu ter essa responsabilidade não houve greves. E eu acho que isso tem que ver a forma em como nós tratamos as pessoas, especialmente as pessoas que fazem os trabalhos mais difíceis da empresa. Essas são o ponto mais importante das empresas e nós temos que lhe dar esse crédito e tratá-los bem. Respeitar os recursos humanos e tê-los na devida consideração. Aí é que está. No seu caso, por exemplo, a senhora começou por colocar etiquetas na fábrica da Foster Farms e acabou, como já se viu, enquanto vice-presidente desta empresa, com 12 mil funcionários que trabalham em 7 estados. Isso é que é o American Dream? Não há dúvida. Eu sinto uma felizarda, porque fala-se muito do American Dream e eu acho que eu tive a sorte de realizar esse dream, esse sonho americano, porque assim isso não acontece muito frequente. A América é um país nesse sentido que dá oportunidade às pessoas, não quer dizer que outros países não dão também, mas a América não há dúvida que dá. Eu fui sempre tratada nos Estados Unidos, desde o primeiro dia que cheguei, como uma pessoa que tinha nascido na América. Fui para a empresa e, como disse, e muito bem, foi assim que eu comecei a trabalhar, a pôr a etiqueta na asinha do frango, e fui subindo. Trabalhei, mas também a oportunidade foi-me dada. Isso, acho que é um país que realmente, o país das oportunidades, não é? E tive muita sorte que realmente completei esse sonho americano que se fala muito. É verdade. Essa empresa trabalha essencialmente na produção de frangos, não é? Frangos e perus. Uhum. Temos também outros negócios, temos explorações de leite, eh, mais ou menos 10.000 vacas, e tem outras partes da empresa em que se vendem rações para animais. É uma companhia muito grande que está sempre a crescer. E certamente entre os seus trabalhadores, sobretudo no caso dos que se encontram no estado da Califórnia, haverá muitos açorianos e açores-descendentes. Sim, já houve mais, mas na Califórnia ainda há muitos. Nos outros estados, não temos, é só na Califórnia. Uhum. Agora que já está aposentada, eh, e quando olha para trás, sente certamente que fez a diferença na vida dos seus colaboradores. Sim, aliás, é isso. Eu sempre pensei que uma forma que eu queria ser lembrada não era pelo que eu tivesse feito por mim, para mim, mas sim pelo que eu tivesse feito pelas outras pessoas. Eu hoje olho para trás para a minha carreira e vejo tanta gente
que estão em posições hoje de gerentes, de diretores, de vice-presidentes, pessoas que passaram pelo meu departamento, que fizeram parte da minha equipe ao decorrer dos anos, que começaram em posições também baixas e que eu tive sempre uma grande vontade, e foi um dos meus objetivos, de contribuir na formação das pessoas e ajudá-las para que elas também tivessem a oportunidade de serem promovidas e terem uma vida melhor. Tem muita gente que passou pelo meu departamento que hoje estão em posições muito boas, em diferentes companhias, E isso é gratificante para si, certamente. muito gratificante. Como eu já disse, é dessa forma que eu quero que ser lembrada, não precisamente porque eu fiz, mas por mim, mas porque eu fiz para mim, mas para o que eu fiz pelas outras pessoas. E depois de uma vida profissional tão intensa, passar agora quase de um extremo ao outro para o merecido descanso, em situação de reforma, eh, há também aí uma certa dificuldade de mudar de vida. Eh, Como é que é o seu dia a dia hoje em dia, então? Hum, sabe, eu ainda faço, eu ainda faço hum, consultoria. Sim. E portanto ainda estou a certo ponto ligada, não só à empresa da Foster Farms, mas a outras empresas. E É uma boa portanto maneira de ir desacelerando é progressivamente. isso mesmo, porque seria muito difícil e eu, não queria que, porque sei que não é saudável, ir de um ponto, de nunca parar, exato, 24 Mas horas. há de ter projetos pessoais que quer pôr em prática quando tiver tempo, é natural que sim. Quero, portanto, quero viajar ainda mais, e sou capaz de. Quero escrever um bocadinho, Muito bem. quero O escrever. quê? Diga? O que é que gostaria de escrever? Eu vou começar, talvez, por falar nesta jornada, na minha jornada. Quem me deu a ideia foi um dos donos da empresa, o Trevor Foster. E um dia a falar, íamos no avião para uma das empresas, éramos quatro, e falámos muito no futuro, quando eu me reformasse, e ele deu-me essa ideia. Ele disse: Maria, ele chamava Maria, Maria, escreve o livro, eu sou o primeiro a comprar. Muito bem, já valerá a pena, certamente. Até porque tem uma vida tão interessante que vale a pena ser conhecida, inclusivamente pelas futuras gerações. E além das responsabilidades empresariais, de que já falamos, nunca perdeu a sua ligação à sua comunidade. O que é que Não, recorda do seu envolvimento comunitário, designadamente na Casa dos Açores ou na Fundação Portuguesa de Educação? eu sempre senti uma necessidade de estar ligada à comunidade e hum, contribuir e retribuir aquilo que me já tinham ajudado. Portanto, fui uma das fundadoras da Casa dos Açores, achava que havia uma necessidade de haver uma organização, à parte de organizações de festas do Espírito Santo, etc., que isso também é muito bom e é parte da nossa cultura, mas uma organização que preservasse e promovesse a língua e a cultura portuguesa. Nessa altura, fundámos a Casa dos Açores. Depois, mais tarde, fui também uma das fundadoras da Fundação Portuguesa de Educação para o Centro da Califórnia. Nessa altura, fundámos essa organização porque achámos a necessidade de incentivar filhos de imigrantes a frequentarem mais as universidades. Uhum. Isso ajudou. Nós abrimos, tivemos numa altura em que se dava português, se ensinava português na, na escola primária, no liceu e também na universidade. E ainda hoje isso acontece. Isso foi tudo devido à fundação. Estou também envolvida em outras organizações que não são propriamente portuguesas, mas também faço parte da California Portuguese Coalition, a que nós promovemos, incentivamos pessoas para se integrarem
e fazerem parte do mundo político na América, porque acho que se nós vivemos num país americano, que neste caso é o nosso caso, as pessoas devem participar no governo e não fazer parte. Se nós queremos certas coisas alteradas, mudadas, tem que haver forças e pessoas que se metam e que se envolvam. Portanto, São os desafios mais importantes da nossa comunidade na América, efetivamente. exato, Elaborarem-se do ponto de vista de cidadãos de corpo inteiro, com intervenção política e social, e, por outro lado, acederem à educação, ao ensino superior, preservando exato, a identidade, a língua exato, portuguesa, e a exato. senhora, de facto, tem dado um contributo interessante nesse aspecto. E apesar das suas ocupações na Califórnia, a verdade é que nunca perdeu a sua ligação à sua terra. Que espaço é que reservou para a Ilha do Pico em toda a sua vida americana? Ah, todo o meu coração. É assim, é o mesmo, eu diria que é um pé aqui e um pé lá, mas o coração está sempre cá. Eu já adorava e amava o Pico antes do mundo ter descoberto o Pico. Na empresa, todos os membros da gerência da empresa pronunciavam a palavra Pico e sabiam que o Pico era a ilha mais bonita do mundo. Um dos E conseguiu presidentes convencê-los a virem visitar o Pico? vieram ao Pico, o nosso presidente veio, os donos da empresa vieram e adoraram o Pico. Portanto, eu passo agora aqui mais ou menos 4, 5 meses Bom. e adoro esta terra, adoro esta terra. Pensar se consegue convencer os seus antigos patrões a investirem no Pico. Ah, é provável que isso aconteça no futuro. Eles já vieram 2 vezes, e adoraram, adoraram. Eles estão. Sim, é possível. E agora que tem mais tempo para si, vai ter mais tempo ainda para o Pico também? Não há dúvida. Mais tempo para o Pico. Nunca é tempo suficiente. E o que é que acha que ainda lhe falta fazer lá e cá, no Pico e na Califórnia? Desculpe, o que é que eu acho que O tenho que que é que fazer? sente que ainda lhe falta fazer nos próximos anos? Além de escrever, como já vimos. Uhum. Hum, Nos Estados Unidos eu comecei a, a- a- mais envolvida uma universidade que tem em Fresno, e faço parte do Leadership Council também daquela universidade. Vou-me envolver mais um bocadinho na educação, um, e também na universidade que frequento em Interlock. Aqui no Pico, um, acho que há alguma coisa que eu possa também ajudar. Nós temos uma incubadora de empresas que foi formada aqui na Ilha do Pico, na Madalena, em São Roque do Pico, em que eu sou mentora. Acho que no futuro há de haver assim algumas coisas que eu possa contribuir para a minha terra e estou sempre pronta para fazê-lo, desde que ajude a minha terra, eu faço, seja o que for. Que bom. Bom, a senhora foi Mulher do Ano no estado da Califórnia e é comendadora da República Portuguesa. Qual é o maior reconhecimento que lhe podiam fazer depois de toda uma vida dedicada ao trabalho bem-sucedido? A sua pergunta é qual seria o reconhecimento que me poderiam fazer? Sim, se sente que falta ainda algum tipo de reconhecimento, Não, sabe, o maior reconhecimento é eu estar no pico e as pessoas passarem e dizerem: Olá, Maria Hortense. Esse é o maior reconhecimento que eu posso ter. vale mais o reconhecimento dos seus concidadãos do que propriamente a comenda da República Portuguesa, não é? Sem, Chega mais ao sem, coração. sem dúvida, sem dúvida. Ser aqui, continuar a ser a Maria Hortense Santo António. Olha, foi uma delícia conversar consigo. Infelizmente o nosso tempo terminou, mas queria agradecer não só à senhora Comendadora Maria Hortência Silveira,
mas à menina Hortência do Cais do Pico, esta conversa tão agradável que nos proporcionou. Muito obrigada, o prazer foi todo meu. Muito obrigada, Sr. Dr. José André. Muito obrigado e haja saúde. Bom, na próxima semana continuaremos nos Estados Unidos, mas vamos passar da Califórnia para Massachusetts e da Ilha do Pico para a Ilha Terceira, para conhecermos melhor o professor universitário Francisco Cota Fagundes. E, como sempre, contamos consigo.